Que legal ter você por aqui. Estamos chegando para mais uma lição Betel, terceiro trimestre de 2023. Eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Agnaldo, nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Congregamos nas Assembleias de Deus da Rua Bahia, aqui na cidade de Itaguaí. Meu pastor é o pastor Amós Rubens. Olha, mais um trimestre se iniciando e eu peço que o Espírito Santo nos abra a mente, ilumina-nos com toda a luz divina do céu, para que possamos entender um texto tão importante quanto os profetas menores. Bom, se você entrou aí, não for inscrito ainda no canal, por gentileza, não deixe de se inscrever. Deixa o seu joinha, o seu like, o seu dislike, o seu comentário, compartilha, dê sugestão de conteúdo, de assuntos, para que nós possamos fazer um vídeo aqui, uma explicação, alguma coisa parecida sobre a palavra de Deus. Bem, nós aqui não somos uma aula, na verdade, somos um resumo, uma sinopse, alguma coisa para agregar aquilo que você já tem aí como um professor estudioso, aquilo que o Espírito Santo já iluminou, e nós estamos aqui sempre para falar 30 minutos deste assunto aqui. Bom, nós estamos iniciando esse assunto novo, os profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, a justiça e a fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista dessa lição é o pastor Antônio Paulo Antunes, dali de Campo Grande, bairro Amazonas. Bem, a gente precisa entender algumas coisas aqui para nós fazermos uma introdução dessa temática. Deus, antes de falar por meio dos profetas, ele falava de maneira com o homem, como ele falou com Abraão. Veio a palavra do Senhor a Abraão. 17 de Gênesis. No 22 de Gênesis, Deus volta a falar a Abraão e pede que ele vá sacrificar o filho no Monte Moriá. E assim nós vamos ver várias passagens de Deus falando com o homem de maneira direta. Nós vamos ver em Êxodo Deus falando com o homem por meio de sonhos também e por meio também de aparições de forma de anjos. E a partir do livro de Samuel, antes de Samuel, precedendo Samuel, nós estamos ali, Deus está tendo um governo, querendo manter um governo teocrático, mas o povo não quer um governo teocrático. Eles querem uma monarquia, um reino monárquico. Então Deus atende o pedido deles e Deus começa a instituir profetas. Até então era conhecido como videntes e posteriormente como profetas, até que chega a era aí que a gente chama de profetismo em Israel. A gente precisa entender também que dentre esses 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, nós temos profetas do Reino do Sul e do Reino do Norte. Nós temos profeta pré-exílio e pós-exílio. É bom a gente compreender também que do século 8 ao século 5 a.C. é o período que esses profetas atuaram. Precisamos entender também, isso é importante, que essa expressão profeta menor, que é referência para esses 12 profetas, pelo simples fato deles terem um conteúdo menor profético e não referente à sua menor importância, mas a sua importância era mesmo o seu conteúdo profético, que era menor em relação aos profetas maiores. Quem cunhou essa expressão profeta menor e também o maior, mas como nós estamos falando de menor, profeta menor, foi Agostinho, bispo de Hipona, no século V depois de Cristo, tá bom?
Isso aí são coisas que a gente precisa saber. Mesmo que talvez você não use, mas é importante você saber, faz a sua anotação aí, leva isso anotado, caso você não tenha encontrado ainda na sua fonte de pesquisa, e leve como um subsídio, e de repente você não precisa nem usar, mas caso haja ou surja uma pergunta, você tem resposta para o seu aluno, tá bom? É bom, o aluno sente segurança no professor, quando ele pergunta e o professor sabe responder. Eu quero deixar até uma dica, que quando o aluno fizer uma pergunta para você, que você saiba responder, não deixe de parabenizar esse aluno pela pergunta. Fala para ele, olha, a sua pergunta é extremamente pertinente, relevante, muito bem. Essa designação, vamos supor que o aluno pergunta, ô professor, quem deu esse nome de profeta menor? Faça o elogio ao aluno, isso é importantíssimo, e depois diga para ele, ó, é atribuída a Agostinho, bispo de Hipona, no século V depois de Cristo. O aluno vai sentindo uma segurança de perguntar a esse professor, do que todas as vezes que ele pergunta o professor não sabe, o professor vou pesquisar, o professor não sei o que, está sempre jogando para frente as perguntas. Por isso é importante que o professor seja um estudioso e um leitor da palavra de Deus. Chega, corta, vamos embora, porque já falamos demais nesse vídeo. Vamos à mensagem profética. Deus continua falando e hoje Deus ainda fala. Se você crê, dá um amém, um glória, um aleluia nesse comentário. Bem, texto áureo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. A mensagem do profeta no Antigo Testamento serve como despertamento para o cristão nos dias atuais. Quais são os objetivos da lição? Apresentar quem eram os profetas, mostrar os sucessores dos profetas e destacar a relevância da profecia para os dias de hoje. Texto de referência eu não vou ler para nós ganharmos tempo e não passarmos da nossa meia hora. Estou vendo que já está indo 10 minutos ali e nós nem começamos. É segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, 19, 20 e 21. Pegando a Bíblia aqui para a gente poder deixá-la abertinha aqui nessa epístola de Pedro, que é muito importante a gente manter a Bíblia aberta nessa epístola. Vamos lá, deixa eu deixar aqui também a minha ARC, que é bom a gente ter as duas versões abertas. Vamos lá, ARC agora. Abrir a ARA, agora vamos para a ARC. Segunda carta de Pedro. Está aqui. Deixa aí. Vamos lá. A introdução diz: neste trimestre estudaremos os profetas do Antigo Testamento, em particular os profetas menores. Veremos que eles foram instrumentos de Deus para anunciar sua mensagem ao seu povo. Bom, o que é um profeta? Um profeta, ele vem do hebraico, nabi. Algumas versões trazem também o navi, pelo sentido de as duas letras terem uma aparência muito grande e às vezes você pode encontrar de repente as duas vertentes, tá bom? Profeta é aquele que fala por outro. Profeta é aquele que recebe uma mensagem divina e entrega a mensagem divina. Tanto que nós vamos ver, vamos caminhar que nós vamos ver isso aí. Vamos lá. Quem eram os profetas? Um profeta era alguém escolhido por Deus para proclamar sua mensagem, apesar das suas limitações e sua humanidade. Era alguém designado por Deus, que precisava ter ousadia, intrepidez, coragem
de chegar para os grandes, de chegar para os maiorais e falar para eles, assim diz o Senhor. Ou falar para eles, está errado o que você está fazendo. Então nós vamos ver que esses homens, eles pagaram o preço por causa do chamado. O chamado te gera desconforto, o chamado te gera sofrimento, o chamado te gera, muitas das vezes, inimizades que as pessoas criam contra você. O chamado tira você dos seus próprios prazeres para você fazer, a executar o seu chamado. O chamado, ele te gera muito, ele nos gera muito desconfortos. Então, alguém chamado, que é comprometido com o chamado, ele não tem uma vida arregalada, ele tem uma vida de cicatrizes, de marcas, de rejeições, inclusive, porque o chamado e o comprometimento dele com Deus traz essas circunstâncias amargas para a sua vida. Vamos ao 1, diversidade e unidade dos profetas. Bom, os profetas cumpriram sua missão de maneira bem diferente uns dos outros, e o profeta Elias, por exemplo, achava que não existia outra pessoa que estivesse buscando a Deus. Então nós vamos ver aí essa situação de Elias, que no tempo dos profetas de Baal ali, quando ele foge, ele fala que só ele ficou, mataram todos os seus profetas. E Deus falou, não, Elias, baixa a sua bola, menos, não se infla tanto, porque eu tenho 7.000. Então a gente entende que Deus tem os seus meios e as pessoas que ele separa. Muitas são anônimas e estão sendo usadas tremendamente por Deus no anonimato. Outros são usados por Deus já com protagonismo, com conhecimento. E outros são conhecidos, mas também não são usados por Deus. É importante que a gente perceba que havia também diferentes formas e momentos deles profetizarem. Por exemplo, os profetas tinham formas peculiares para o exercício de seus ministérios. A música, às vezes, era usada para ajudar no trabalho. Por exemplo, quando a gente lê 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Vamos lá. Olha a hora, olha a hora. Vamos, Samuelzinho. Samuel 10, versos 5 e 6. Diz assim: Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então, está falando aqui para Saul que havia uns profetas que eles estavam ali, e provavelmente eram discípulos de Eliseu, da escola de... não deixava de ser de Eliseu, era discípulos de Samuel, que a escola de profeta se estendeu aí com Elias, com Eliseu. Eram discípulos da escola de profeta de Samuel, que Samuel havia ensinado a respeito das coisas de Deus, das coisas espirituais. Esse é o papel de um homem de Deus que lidera, que está na frente de ensinar o povo a temer e a serem espirituais e a valorizar as coisas de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Reis, aqui diz que eles estavam, os profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estão profetizando. De repente estavam vindo da escola, do culto. Quando a gente lê 1 Reis, 2 Reis 3,15, 2 Reis 3,15, diz assim: Ora, pois trazei-me um tangedor
quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Então Eliseu, quando o tangedor tocou, veio o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre Eliseu, e ele profetizou. Esses textos, principalmente esse de Eliseu, a gente tem que saber diferenciar o que é um texto normativo e o que é um texto narrativo. O texto, quem já estudou uma hermenêutica aprendeu isso e tem conhecimento. O texto normativo é um texto que estabelece um padrão, que estabelece uma doutrina. Um texto narrativo é um texto que narra um fato que muitas das vezes aconteceu uma única vez e é colocado ali pela sua relevância, mas ele não desemboca nenhuma doutrina. Então é importante a gente perceber, a gente saber disso, porque de repente as pessoas dizem, não, eu só profetizo se tocarem música. Isso aí porque foi assim com Elias. Isso não estabelece uma doutrina. É bom a gente ficar atento com essas coisas, porque tem acontecido muitas coisas na igreja, no meio evangélico, que as pessoas estão estabelecendo doutrina, normas de textos que são simplesmente textos narrativos. Tá bom? Então a diversidade da unidade dos profetas, nós vamos aí, Jeremias alerta para o fato de que quem sonha deve contar como um sonho, né? Então, quem sonha. O profeta Jeremias alerta para o fato de que um sonho ou visão não era garantia de que de fato a mensagem era da parte de Deus. Quem sonha conta como um sonho. Não tenta jogar a espiritualização e vamos analisar se foi Deus falando nesse sonho, para todo sonho não acabar tendo um sentido divino, igual nós vamos vendo aí no decorrer das nossas próprias vivências. 2 diz, característica dos profetas. Bom, homem de Deus, isso aí é uma expressão que a gente vê, a gente encontra na Bíblia. Todavia, nenhum homem de Deus, você encontra eles se autoproclamando. Tá aqui o homem de Deus. Não! São as pessoas que olham para esses homens e os caracterizam como homens de Deus. Ali vai um homem de Deus. Tu, homem de Deus. Se tu és homem de Deus, são as pessoas que identificam e denominam-os como homem de Deus. Hoje, no nosso meio, as pessoas ficam, tá aqui a mulher de Deus, está aqui o homem de Deus. Não, a gente não pode fazer isso, a gente não pode se autopromover, porque quem fala da gente como uma pessoa de Deus não somos nós, são as pessoas. Provérbios 27, 2. Né? Louva-te o estranho e não os seus lábios, a boca dele não a sua. Para a gente poder sair um pouquinho dessa ideologia da autoproclamação de um superstar espiritual. E se a gente analisar na Bíblia Sagrada, se você pesquisar na Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia, você não vai encontrar isso no Google, você vai encontrar que só existem 11 homens que foram denominados como homens de Deus. Ou seja, homens de Deus e mulheres de Deus não se acham em qualquer esquina. Não é porque está na frente de alguma coisa que a gente pode se caracterizar aquela pessoa como uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus. Porque um homem, uma mulher de Deus, pelo que a gente percebe dos que foram denominados assim, eram pessoas com alto padrão moral, espiritual e de uma vida que provocava nos outros sede por Deus. E muitas das vezes as pessoas se autoproclamam quando acabam vivendo longe, muito longe de Deus. Então é importante a gente saber dessas características, e o profeta comunica a mensagem de Deus aos homens, sendo ele o homem que, antes de tudo, se apresentou a Deus primeiro. 1:3 diz, os falsos profetas. A profecia verdadeira se distinguia de outras práticas abomináveis aos olhos de Deus, como adivinhação e feitiçaria. Se a gente ler, por exemplo, Deuteronômio 22, diz lá o texto, né? Quando um profeta falar em nome do Senhor,
e tal palavra não se cumprir nem suceder, assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Então, quando a gente vê aquelas práticas, ó, levanta a mão, eu vou profetizar, e Deus não tem compromisso com essas profetadas, Deus tem compromisso com aquela mensagem profética que Ele traz ao coração até hoje, onde a pessoa empresta o seu ouvido para Deus e a sua boca para o povo e fala em nome de Deus, como um profeta de Deus. Se Deus falar, Deus cumpre o que falou. Pode ser a coisa mais difícil possível. Nós cremos no continuismo, ou seja, que ainda existe as manifestações dos dons espirituais, do poder de Deus atuando na igreja, ao contrário dos cessacionistas que acreditam que cessaram essas coisas, essas manifestações com os apóstolos. Então a gente tem que orar e clamar a Deus para que essas coisas aconteçam em nosso meio. Então, quando não cumprir, não foi Deus que falou. Como é que a gente testa o falso profeta? Pelo cumprimento da profecia. Então, muito cuidado com essa onda neopentecostal que invadiu as nossas igrejas. Nós achamos legal, achamos bonito. Nós vamos ao efeito manada, né? A gente vai todo mundo junto. Infelizmente, essa coisa infestou a nossa mente. Pensar o contrário a isso acaba gerando muita confusão, porque quem pensa o contrário é o que está errado, porque a multidão está toda seguindo essas ideologias que acabam iludindo e enganando o povo do Senhor. Vamos ao 2. Os sucessores dos profetas no Antigo Testamento. Vamos de água. No Novo Testamento, a revelação de Deus quanto ao plano da salvação foi totalmente escrita, registrada de maneira final, completa e infalível pelos apóstolos. Dessa forma, concluiu-se a revelação dada aos profetas do Antigo Testamento, através de quem Deus continuou a se revelar. Deus continuou a se revelar ao homem através dos 12 apóstolos e do apóstolo Paulo, apesar dos profetas das igrejas locais, como o que havia em Jerusalém, Antioquia e Corinto. Diferente do que acontecia no Antigo, profetizar na igreja primitiva era um dom que os cristãos podiam exercer nos cultos, desde que houvesse ordem. A gente vê profecias no Novo Testamento com muita precisão no seu cumprimento. Por exemplo, a gente vê em Atos capítulo 11, vamos ler Atos capítulo 11, que contra a Bíblia não há argumento. A gente tem que ser bíblico, para a gente não ficar contando história. Seja bíblico, professor. Abra a Bíblia e vamos expor a Bíblia, porque nós estamos em uma sala de aula. Atos capítulo 11, versículo 27, diz assim: e naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Vamos parar por aqui que se cumpriu. Vamos ler o 21 de Atos 10, 11 também. 21 de Atos 10, 11 diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Um quê? Profeta. Seja enfático. Cadê? E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, glória! Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Segue o texto. Quando a gente lê Atos capítulo 13, diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão,
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Subentende nesse texto também, havia entre eles, é o que precede o verso 2, que diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É claro que o texto não diz, mas é provável que o diz o Espírito Santo é por meio da profecia. Deus usa o Espírito Santo usa um profeta daquele ali e fala: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Uma profecia de Deus. Profeta é aquele que fala por Deus. O resto é falácia e modismo que a gente tem que ser contra. Quando Pedro escreve essa segunda carta, aqui ele escreve para combater o falso ensino, para combater a heresia. A primeira carta ele escreve para incentivar os crentes contra a perseguição. A segunda, contra as heresias, o falso ensino. Uma é o perigo de fora, qual? A perseguição. A outra, o perigo de dentro, qual? O falso ensino. Qual que é pior, a perseguição ou o falso ensino? Claro que o falso ensino é pior do que a perseguição, porque o falso ensino não te dá resistência para você passar pela perseguição. O ensino verdadeiro te nutre, porque edifica a sua fé, a sua vida e te fortalece para a perseguição e para as lutas. Muito cuidado com isso aí, você, professor, amigo, que vai se colocar para ensinar e já está dando 30 minutos. Meu Deus. Jesus e o ápice da proclamação profética. O profeta do Antigo Testamento anunciava uma palavra de Deus apontando para Jesus, né? Que era o prospecto. E a palavra de Jesus, no Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como aquele que realiza o ápice da proclamação profética. Em alguns textos neotestamentários, Jesus é identificado como o profeta. Jesus exerceu aqui na terra o seu ministério de profeta. Vamos lá, os profetas de ontem ainda falam hoje. Em todas as épocas sempre houve uma grande necessidade de uma mensagem profética que denuncia a corrupção, as injustiças sociais e os abusos de autoridade, afrouxamento dos padrões da moralidade e a frieza espiritual do povo de Deus. E continua do mesmo jeito. Se você denuncia isso, porque quando os profetas denunciavam, eles denunciavam os sacerdotes, contra os sacerdotes, eles denunciavam contra os reis, eles denunciavam contra os falsos profetas, e eles pagavam o preço de serem esculachados por falar a verdade. Do mesmo jeito hoje. Prega a verdade, prega contra o falso profeta, prega contra a corrupção, contra a imoralidade, contra a frieza, que vão te jogar no poço também. O sintoma e a forma de agir, o modus operandi é o mesmo, por incrível que pareça. O que você acha disso? É ou não é? Se não for, se você discordar, deixe o seu comentário discordando. Nós estamos aqui numa democracia. E é bom que você discorde de mim, é bom que você discorde do seu professor, porque quando alguém discorda, tem alguém pensando, tem alguém que está pensando. Então, professor que tem medo que alguém discorde dele, ele está inapto. Ele está inapto para poder estar ensinando, porque a Bíblia tem muita gente boa na igreja, graças a Deus por isso. E os melhores alunos são aqueles que encurralam os professores e botam eles num estreitozinho para eles poderem estudarem mais. É bênção de Deus. Os profetas de ontem ainda falam hoje, continuam falando. O 3, para a gente fechar, diz a mensagem profética. A grande preocupação do profeta era transmitir fielmente a palavra que tinha recebido do Senhor e que permanece para sempre. Então, ser fiel àquilo que recebeu do Senhor. Entregar na íntegra aquilo que Deus lhe deu. Essa é
Era a preocupação do profeta e a preocupação nossa. Nada de alisar, de mudar a mensagem porque tem A ali, porque tem B, porque tem alguém com uma condição financeira. Nada, seja fiel a Deus. O seu primeiro compromisso é com Deus. Por isso que eu falei no início, o chamado te custa a sua cabeça, te custa o seu cargo, porque o seu chamado, ele te consome por dentro e você não pode negociar o seu chamado em detrimento a pedidos de alguém. Nós vamos falar de um assunto esse trimestre que é profetas. E profetas, ele tem que ser corajoso e ousado. Vamos lá. 3:1 diz: os profetas e as escrituras. Os profetas foram os principais instrumentos usados por Deus para a revelação divina, a forma escrita, tendo produzido um dos mais notáveis documentos espirituais do mundo, o Antigo Testamento. Nós temos profetas, que são, a gente chama de profetas escritores ou profetas literários, e a gente tem profetas que foram profetas, que tiveram uma atuação tremendamente na direção do Espírito Santo, mas não são literários e não são escritores. Então a gente chama de profetas literários e não literários, ou profetas escritores e não escritores. Cita exemplo, vamos lá, Elias e Eliseu. 2 grandes personagens que não deixaram nada escrito. Mas tem mais. No Novo Testamento, a gente acabou de citar aqui de Ágabo. Também teria as filhas de Filipe. Ágabo também não deixou nada escrito, nenhum livro escrito, nada que eu quero dizer, nenhum livro escrito. Então nós vamos encontrar esse viés de profetas que não são escritores. Então é bom também a gente atentar para esse pequeno detalhe aí para a aula, tá? Muito além das previsões, os profetas em todos os tempos ensinam ao povo de Deus como ter um relacionamento genuíno com o nosso Criador e nossa responsabilidade para com Ele. O profeta, ele tem que ensinar a responsabilidade com Deus. Nessa lição, eu acredito que, devido às lições que vêm aí, pelo que a Bíblia fala desses profetas, nós vamos ter uma lição que vai dar um bom aperto na gente aí, que vai apertar os nossos parafusos e vai nos colocar na linha, hein? Ô glória! Vamos lá. O 3:3 diz: ecos dos profetas para os dias de hoje. Os profetas falam sobre a hipocrisia nos cultos, meu Deus do céu, a violência, a exploração dos mais fracos e a corrupção dos juízes e a decência moral, o desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre sua liderança, em todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo em nosso mundo pós-moderno. Então, eco dos profetas para os dias de hoje. Nós vamos encontrar profetas contra a injustiça social e nós vamos ver muita coisa boa aí. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê coragem, nos dê ousadia. Peça a Deus intrepidez, peça a Deus ousadia. Vai debaixo da oração, do jejum, deixa Deus tomar a sua vida com unção, com autoridade, ora a Deus, porque essa lição é uma lição que vai exigir espiritualidade. Vou usar um termo bem antigo dos pentecostais, dos assembleanos. Essa lição é uma lição de conserto. Oh, glória a Jesus. Bem, terminando aqui, Deus escolheu homens comuns do povo para propagar sua mensagem, capacitando-os com poder e autoridade perante o seu povo. Que Deus nos dê, mais uma vez, autoridade. Indicando um livro para você. Os 12 Profetas Menores, de Alexandre Coelho e Silas Daniel. Sintético, prático e objetivo para lhe auxiliar nessa lição, ou nesse trimestre. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Obrigado por você ficar conosco até esse presente momento de aula, ter assistido todo o vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário. Um grande abraço, fica com Deus e um beijo do gordo para você.